Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. E o Atlético continua aí se preparando para enfrentar o Atlético do Paraná no domingo em Curitiba. E como já virou rotina no Atlético, o Thiago Largue vai fechar os treinamentos de hoje e amanhã para a imprensa quando definirá o time que vai a campo no domingo. Bem, a gente pode dizer que vai haver algum tipo de surpresa na escalação? Acho que não, né? É só essa situação do Casares, deve voltar no lugar do Otero. O Léo já até colocou aqui que acha que vai ser dessa forma. Você também vê isso? Porque ontem o Casares treinou no time, mas o Otero tinha jogado, fez ser regenerativo. Mas até o fato de ele ter jogado nesse time reserva, eu acho que já demonstra que ele não vai ser o titular no domingo, né? Falar de coerência hoje no Atlético é complicado. Estou tirando o Thiago Largue, ele tem sido muito coerente, mas nas outras questões, justificativas para isso ou para aquilo, a justificativa, por exemplo, do Vitor não ter sido relacionado e no dia seguinte de manhã foi relacionado por causa da concentração que a gente poupou. Então, por que não poupou o Patrick da concentração também? Porque ele vinha concentrando, o Léo Silva, idem, e eles ficaram concentrados, enfim. É uma das incoerências. Aí, estamos poupando o time porque os titulares. O Galo falou aqui, a gente optou por poupar na terça e não no sábado por causa do treino. Se jogasse na terça, os jogadores só treinariam na sexta. E o Thiago Largue gosta muito da parte tática de treino, beleza. Então, se o Otero entrou em campo, me faz entender que o Otero não é titular do Atlético no final de semana. Deve entrar o Casares. A dúvida que eu tenho é o esquema do Atlético em campo, como é que vai ficar. O desenho tático. Quando o Otero joga, o Atlético joga com os 3 homens no meio, Adilson, Blanco e Luan, e um pouco mais à frente o Roger Guedes, Ricardo Oliveira e Otero. No último jogo, quando entrou o Casares, esse desenho foi desfeito. Voltou para um jogador centralizado, armando, no caso o Casares, um aberto pela esquerda, outro pela direita. No caso, acho que foi o Blanco que ficou aberto pela direita. Como que ficaria esse desenho se o Atlético voltasse a atuar no 4-2-3-1 com 3 meias? Quem que seria o meia adiantado pelo lado direito? Ou pelo esquerdo? Depende do Guedes onde ele vai jogar. Se o Casares jogar centralizado, acho que o Guedes permanece na esquerda e Luan ou Blanco ficariam abertos pela direita. Ou então o Casares vai apenas entrar no lugar do Otero e desempenhar a mesma função, mas que eu vejo com características completamente diferentes. Eu acho que o Casares tem características bem diferentes das características do Otero. A minha dúvida é desenho do Atlético com a entrada do Casares. Tem características diferentes os dois, Léo, mas você tinha feito um levantamento que quando eles jogam, eles sempre ocupam o mesmo lado do campo ali pela esquerda. Preferencialmente, né? O Casares, mesmo quando ele joga centralizado, né? O Casares é um jogador que, hoje em dia, jogar ali pela faixa central é mais difícil, né, Breno? Porque a marcação adversária é onde você encontra um maior bloqueio ali do time adversário. E aí, preferencialmente ou naturalmente, o Casares é um jogador que ele vai mais para a faixa esquerda ofensiva, né? Para buscar as jogadas e criação de jogadas de gol, né? Do que um jogador que atua pelo lado direito. Só que, contra o São Paulo, a jogada do gol, por exemplo, de empate do Atlético, ele estava pelo lado direito, né? E aí ele devolveu a bola para o Blanco, o Blanco achou o Roger Guedes e saiu o gol. Eu acho que ele é capaz dele jogar um pouco mais pelo lado direito, se ele for titular contra o Atlético Paranaense. Eu não gosto muito do Casares jogando pelo lado e fazendo aquela função de marcar o lateral adversário, que o Otero faz. Né? Ele não tem esse perfil, Casares? Não tem, a característica diferente. Não tem. Apesar de ser um jogador que, quando o Atlético está sem a bola, é um jogador que melhorou muito nessa questão de marcação, de ajuda, né? É um jogador que, desde que chegou, evoluiu muito nessa questão. Só que eu, particularmente, não gosto do Casares jogando aberto pelo lado. Agora, Guilherme, do outro lado tem o Atlético do Paraná com o Fernando Diniz, o grande ídolo do nosso Vinícius Gris aqui do programa. Você sabe que se você falar Atlético do Paraná lá em Curitiba, você apanha, né? Ainda bem que eu não estou em Curitiba. Atlético Paranaense. Porque da mesma forma, se eles falarem aqui Atlético Mineiro, eles vão apanhar aqui também. Né? Aqui a gente fala Atlético, tem que falar Atlético, né? A torcida do Atlético tem que falar Atlético. Mas, enfim, você vê aí como esse jogo com o Atlético do Paraná, com esse esquema do Fernando, que vem de bons jogos, né? E agora, como o Léo disse, vai jogar fora na Sul-Americana, tem viagem pela frente, tem desgaste. Como é que você vê isso? O Atlético chega
escolheu, né? Optar pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então agora o foco do Atlético, falando especificamente do Atlético aqui de Minas Gerais, são essas duas competições. O Atlético Paranaense, de fato, é um time que vem surpreendendo, apesar de não ter feito um bom jogo contra o Palmeiras na última rodada do campeonato, perdeu jogando dentro de casa. É um time que vai propor o jogo, vai buscar a vitória, é um time que se impõe, não é um time que se defende como muitos outros times que a gente acompanha no Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz é um cara inteligente, ele vai saber armar essa equipe. E sobre o Atlético, vocês comentaram sobre treino fechado, é lógico que isso é uma opção do treinador, isso não ganha jogo, né? E com certeza o Fernando Diniz conhece o Atlético do Thiago Largue, assim como o Thiago Largue também tem boas informações a respeito do time do Fernando Diniz. Vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo de duas equipes que eu acredito que vão propor o jogo, e isso é legal de ver, um jogo aberto, um jogo de estratégia, e vamos ver quem é que vai vencer essa partida. Bom, antes da gente ouvir aí o zagueiro Léo Silva, tem uma dica para você que se preocupe em melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROT, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. E o zagueiro Léo Silva falou se irá aumentar a pressão do Atlético após essa eliminação na Copa Sul-Americana. A pressão seria a mesma se tivéssemos classificado na Sul-Americana. A cobrança dentro do Atlético vestindo essa camisa é sempre em busca de títulos importantes, seja com um campeonato a mais ou com um campeonato a menos, a cobrança é igual. Agora é fortalecer cada vez mais. Não estamos na Sul-Americana, mas fizemos um grande jogo com o objetivo de classificação. A equipe foi muito bem e superior à equipe adversária. Contra tudo e contra todos fizemos um grande jogo. E agora é Brasileiro e Copa do Brasil, com a mesma evolução, com o mesmo padrão de jogo que nós estamos trabalhando e evoluindo para que a gente consiga ficar forte na Copa do Brasil e em busca desses 2 títulos. Concorda com ele, Edu? A pressão no Atlético, essa saída da Sul-Americana não vai aumentar a pressão. Apesar que já existe uma pressão em cima de resultados, principalmente da torcida que quer os títulos, né? A gente sabe que a torcida do Atlético não ficou muito feliz com as declarações do presidente do Atlético, porque ela foi a campo e queria sim, né, a passagem de fase pela Sul-Americana, mas em cima dos jogadores desse momento do Atlético, como é que você vê? Eu acho que a saída do Atlético da Sul-Americana aumenta a pressão no Atlético, não pela simples saída, mas pela declaração do Sete Câmara. Mas eu acho que esse aumento de pressão não vai para as costas dos jogadores. Essa pressão vai ser toda focalizada no presidente. O presidente deu uma declaração que não tinha que ter dado. Foi infeliz na declaração. O time empatou com o São Lourenço, a torcida aplaudiu, entendeu. Talvez ali estaria criando até um laço mais forte entre equipe e torcedor, até uma paz maior em termos de pedir elenco, contratação, porque os reservas fizeram um ótimo jogo contra o São Lourenço. Aí veio a declaração do presidente, falando o que falou da Sul-Americana, a pressão dobrou, agora o torcedor quer. E aí? E a Copa do Brasil? E o brasileiro? Vão cobrar menos um pouco dos atletas, mais da diretoria. Bom, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de Casana. Deixa eu enviar mais abraços aqui pelas participações. Abraço para o Gilson de Corinto, Lucas Cardoso, Adriano Costa e Maria Augusta Souza. Agora o Luiz Felipe, do bairro Serra, faz uma pergunta para o Léo Gomide. Ele quer saber se, para você, Léo, quem deve ser o titular, Otero ou Casares? E ele comentou aqui se você não acha que os dois são muito irregulares. Boa tarde, Luiz. Para mim, Casares. Eu já falei em outros programas aqui e outros locais também que trabalho, que para mim o time do Atlético é Casares e mais 10. Para mim é o jogador mais técnico do time, é aquele jogador que em algum momento do jogo ele consegue achar um companheiro com um passe e deixá-lo em boas condições de finalizar. Eu acho que da reta final, depois daquela expulsão no Campeonato Mineiro no último jogo contra o Cruzeiro, início de Campeonato Brasileiro, o Otero teve uma queda de rendimento.
Então eu colocaria o Casares como titular. Isso se fosse para optar. E se tivesse a situação de colocá-los para jogar um lado a lado? Você acha que daria para jogar com os dois juntos no mesmo time? Já jogaram várias vezes, né? Mas você Só acha que aí que o você desempenho teria, é bom? você teria de preterir, hoje, pelo esquema que o Largue vem adotando, você teria de preterir ou o Blanco ou o Luan. Que né? vem muito bem os dois. Sim. Então aí fica complicado. E os dois num melhor momento que o Otero. Você não poderia preterir, por exemplo... Aliás, poderia preterir do Roger Guedes também. Mas que também vive um momento melhor do que o dele. O Roger Guedes hoje é melhor que o Otero. Vive um momento, eu não vou falar melhor não, vive um momento melhor que o Otero. Luan e Blanco, hoje, para o time, são mais importantes, na minha opinião, do que o Otero. E em termos técnicos, eu concordo com o Gomide. Hoje, o Casares é melhor, tecnicamente, que o Otero, e o Otero caiu de rendimento. Inclusive, batendo na bola, cobrando falta e escanteio. Não tem tido a eficiência que teve em outros tempos. Então, talvez seja um momento de dar uma segurada. E o que o Alexandre Galo falou aqui na terça-feira começou a se desenhar, né? Roger Bernardo assinou a sua rescisão, Samuel Xavier parece que está bem encaminhado, né, Léo, para poder também deixar o clube. Ele comentou isso aqui, ele até colocou aqui na terça que o Samuel ainda estava em estudos, porque ele até jogou na terça-feira, mas acertado o momento da saída dos dois, e tem mais gente que vocês veem aí que pode sair? Tá faltando, para acabar e liberar o Arouca, né? Na feira do Atlético. Essa situação acho que vai ser mais difícil. Por Vasco, conta do salário, né? salarial, né? O Vasco quis o Arouca, não se assustou com a pedida salarial. O Arouca poderia sim, de fato, ir para o Vasco da Gama, mas aí, além do Vasco, quem é que vocês enxergam que poderia colocar o Arouca um clube da Série A, por exemplo? Eu vou te falar que eu vi o presidente do Bahia Aquela falando que tá precisando de pergunta do jogador, Bahia aí, ó. Mas é o Bahia, salário, Bahia- né? mas A o mesma Bahia dificuldade que o Cruzeiro teve com o Rafael Marques, o Atlético acredito que vai encontrar com o Arouca. Salário. E para o Cruzeiro liberar o Rafael Marques, que tinha contrato até dezembro, vai jogar no Sport. Inclusive, o jogador se despediu ontem nas redes sociais. O Cruzeiro ainda vai continuar bancando parte do salário até o fim do ano para o jogador não fazer mais parte do elenco. Bom, agora eu tenho um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com a segunda parte da entrevista exclusiva com o volante Gustavo Blanco do Atlético. Não sai daí.